Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Acolhemos os irmãos sacerdotes, diáconos, seminaristas que estão conosco aqui na nossa catedral. A porção do povo de Deus que está aqui junto do bispo. Acolhemos também os outros irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes sociais da nossa diocese, pela Rádio Dive FM, pela Rádio Santa Cruz, e que formam a outra porção do povo de Deus que nos assiste e também toma parte nesta Eucaristia. É a nossa missa crismal, missa da unidade, missa dos Santos Óleos, que não podemos celebrar lá na Quinta-feira Santa e que celebramos nesta manhã, na solenidade do Sagrado Coração de Jesus, fonte inesgotável de graça. Convido a todos aqui e nos assistindo em algum lugar, para que agora nos recolhamos no silêncio contrito, reconhecendo os nossos pecados e reconhecendo as grandezas do coração de Jesus, que por nós morreu para nos remir dos pecados e nos dar vida verdadeira e salvação. Peçamos perdão, porque é pela via da conversão que nos santificamos na direção de Jesus, o Santo. De amor e misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados, purifique os nossos corações, devolva-nos a paz que o pecado nos roubou e, terminada a nossa missão neste mundo, nos conduza à vida eterna. Amém. Glória
Senhor Deus, Rei do céu, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graça. por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. vós que tirais o pecado do mundo, Acolhei a nossa súplica, vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. só vós sois o Santo, só vós o Senhor, Só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Glória, glória, glória a Deus, nas alturas e na terra, paz aos homens. Glória, glória, glória a Deus, nas alturas e na terra, paz aos homens. Oremos, irmãos, irmãs, oremos. Ó Deus, que ungistes o vosso Filho único com o Espírito Santo, e o fizestes Cristo e Senhor, concedei que, participando da sua consagração, sejamos no mundo testemunhas da redenção que Ele nos trouxe. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Do livro do profeta Isaías. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Enviou-me para dar a boa nova aos humildes, curar as feridas da alma, pregar a redenção para os cativos e a liberdade para os que estão presos, para proclamar o tempo da graça do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que choram, para reservar e dar aos que sofrem por Sião uma coroa em vez de cinza, o óleo da alegria em vez da aflição. Vós sois os sacerdotes do Senhor, chamados ministros de nosso Deus. Eu os recompensarei por suas obras segundo a verdade, e farei com eles uma aliança perpétua. Sua descendência será conhecida entre as nações, e seus filhos se fixarão no meio dos povos. Quem os vir há de reconhecê-lo como descendentes abençoados por Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eternamente o vosso
encontrei e escolhi a Davi, meu servidor, e ungi para ser rei com meu óleo consagrado. Estará sempre com ele minha mão onipotente, e meu braço poderoso há de ser a sua força. Minha verdade e meu amor estarão sempre com ele. Sua força e seu poder por meu nome crescerá. Ele então me invocará: ó Senhor, vós sois meu Pai. Sois meu Deus, sois meu rochedo, onde encontro a salvação. Do livro do Apocalipse de São João. A vós, graça e paz da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel, o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, o soberano dos reis da terra. A Jesus, que nos ama, que por seu sangue nos libertou dos nossos pecados e que fez de nós um reino, sacerdotes para seu Deus e Pai. A Ele a glória e o poder, em eternidade. Amém. Olhai, Ele vem com as nuvens e todos os olhos o verão, também aqueles que o transpassaram. Todas as tribos da terra baterão no peito por causa dele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que vem, o Todo-Poderoso. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, Jesus veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção, para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia. Querido Dom Hugo, Bispo Emérito de Almenara, que caminha conosco neste tempo da sua história, queridos irmãos sacerdotes presentes aqui conosco na Catedral, alguns também que nos acompanham a partir de casa, prezados seminaristas, diáconos, leigos e leigas que estão a serviço desta liturgia. Querido povo de Deus, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu e enviou-me para curar as feridas da alma. Vós sois os sacerdotes do Senhor, chamados ministros de nosso Deus. Eu os recompensarei por suas obras segundo a verdade. Este pedaço da nossa história coletiva precisa de cuidados, de vacinas, de governantes sérios, mas também precisa de ungidos de Deus para curar as feridas da alma. Eis o que somos e o que podemos. A pandemia gera medos, adoecimentos, desequilíbrios, solidão, mortes, lágrimas, desolação. Mas, com ou sem cuidados, com ou sem vacinas, com ou sem gestores competentes, nossa missão passa por outro viés e também traz bálsamo e consolação. Obrigado, estimados irmãos sacerdotes e diáconos,
porque em nenhum dia desta maldita pandemia a Eucaristia deixou de ser celebrada. Um ou poucos comeram dela, mas o pacto da nova e eterna aliança foi celebrado dia após dia. Não nos esquecemos de fazer memória de Jesus, nem ele deixou de estar sobre nossos altares e diante de nossos olhos. Para que preparas os dentes e o ventre? Crê e já comeste, ensina Agostinho. A pandemia nos levou ao essencial, ou seja, a exclusividade da celebração do mistério pascal. Somos servos e ministros deste mistério. Deixamos de fazer muitas coisas, mas não deixamos de fazer memória da primeira e definitiva Páscoa, que nos tem alimentado a esperança de ver e celebrar a Páscoa que nos tire desta pandemia. O Senhor nos libertou antes e nos libertará agora. Nossa unção nos torna portadores deste alegre anúncio, desta boa nova. Sacerdotes do Senhor e ministros de Deus, temos enfrentado nossos medos e ido, depois de um recuo inicial, ido às pessoas, aos hospitais, aos velórios, às casas, aos templos. Tomamos nossa veste, nossa estola, nossos ritos, nossos olhos e estamos junto dos nossos. Sentimos que a unção tem exorcizado nosso medo, tem nos levado ao risco, tem nos conduzido à cura das almas feridas. Fazemos isso não porque somos negacionistas ou blindados, mas porque tomamos consciência de nossa unção. Também temos o que dar. Não temos vacinas, nem medicamentos, nem prescrições sanitárias, mas temos mãos que abençoam, orações que põem graça, presença que leva a Jesus, sacramento que cura o corpo e a alma. Não guardamos isso para nós, ou só para o tempo bom. Este tempo suplica isso de nós. Nós temos, nós damos. Por isso, seremos recompensados. Eu lhes peço que continuemos a oferecer e não deixemos jamais de fazê-lo, o que só nós temos, só nós podemos dar, só nossa unção possui. A força de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus, a cura das feridas da alma. Somos administradores destes bens espirituais. Se eles faltarem, não será por culpa das leis, dos governos ou das pandemias, mas será culpa nossa, negligência nossa. Eu os convido, irmãos, pela unção que recebemos no peito, na testa, nas mãos, na cabeça, a oferecer a este tempo o que só os sacerdotes podemos oferecer. De nós, nossa gente espera tão somente que não lhes deixemos faltar o essencial da espiritualidade. Palavra boa, sacramento eficaz, oração que abençoa. Sejamos sacerdotes do Senhor e ministros de Deus. Somos tão somente isso, nada mais que isso, nada menos que isso. Obrigado pelas ousadias, pelas criatividades, pelos enfrentamentos, pela presença nas horas dolorosas, pelas Eucaristias celebradas, muitas no silêncio de quem só tem Deus como testemunha. Nossa unção gera vida, gera fé, gera cura.
Creiamos nisso. Eu sou o Alfa e o Ômega, aquele que é, que era e que vem, o Todo-Poderoso. O querigma da fé, do qual sempre devemos partir, sempre, mesmo já tendo avançado em qualquer percurso do caminho. O querigma nos põe diante do mistério da vida, da morte e da ressurreição do Senhor Jesus e nosso também. O anúncio de Deus que fazemos nesta hora não subtrai as amarguras e a dureza da morte, mas a fé alarga o horizonte e nos mergulha no para-além dos limites do visível. Pregamos a morte e o que vem após ela. A morte nós a admitimos. No que vem depois dela, vamos aos poucos tomando posse pela via da fé. Nossa unção tem o poder de educar a fé para possuir a ressurreição. Venha pelos meios que vier, a morte precisa de resposta e de remédio. A pandemia pôs em evidência a morte precoce para muitos. Nossa fé, proclamada e ensinada, torna-se real e eficaz consolação. Sabemos de onde vimos e de quem saímos. Ele é o Alfa, Ele é o que é e o que nos fez ser. Tudo foi feito por Ele, mas é também o Ômega, o que vem, aquele que encontraremos em algum momento, ou pela nossa morte corporal, ou pela sua vinda gloriosa, desejada e bendita. Tudo foi feito para Ele. Vamos para Ele e nos encontraremos nele, nos conheceremos nele, viveremos nele, a vida sem lágrimas, sem dor e sem morte. Nossa unção nos capacita a pregar isso, de modo que os corações entendam, mesmo que imersos na dor e no pranto. Obrigado, irmãos sacerdotes, pelas muitas consolações que suas presenças causaram às famílias que ao redor de vocês, com rito breve ou mergulhados todos no silêncio, sepultaram seus queridos, cheios ainda de sonhos e esperanças neste mundo. Creio que isso nunca será esquecido por elas. Não seremos avaliados propriamente pelo quilate das palavras justas e piedosas que pronunciamos naquela hora sem palavras, mas avaliados pela ousadia de estar ali, no tempo da visita da morte, para não deixar sozinhos na pior hora os que amamos, por não fugir do momento em que a presença e o silêncio fazem toda a diferença. Obrigado, porque ao redor da morte estavam muitos de vocês, e posso dizer também eu, algumas vezes, como sacramentos e garantes da vida eterna. O Todo-Poderoso que vem é aquele a quem servimos e para quem apontamos, e que tem a chave da morte e do Hades. Ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta Escritura. Jesus toma para si a unção profética e reveste-se do poder dela. Os olhos fitos nele expressam uma sede de Deus, da sua palavra bendita, da qual Jesus era portador e ícone. Irmãos sacerdotes e diáconos, também os seminaristas que se põem no caminho do discernimento e que serão chamados ao ministério ordenado,
nós continuamos o que Jesus começou a dizer. Começou e não parou mais. Falou lá e continua falando cá através de nós. O hoje de lá e de cá põe os ouvintes diante dele. Não deixemos de falar com ele e no lugar dele, de continuar falando o que ele continua dizendo para o hoje. Para isso, é preciso antes fazer-nos discípulos, sempre aprendizes. Discípulos que temos os olhos fixos nele, para aprender e continuar dizendo o que ele começou a dizer e dirá até que volte através de nós. Precisamos ser discípulos antes de ser sacerdotes. E sacerdotes e ministros, porque discípulos. O sacerdócio não pode ofuscar, diminuir ou eliminar nosso ser discípulos. Estamos aqui hoje para renovar nossa disposição de ser discípulos e, por isso, nossa vontade de continuar sendo sacerdotes. Termino com palavras de gratidão incontida. Obrigado a cada um, a todos. Obrigado pelo testemunho que demos até aqui de comunhão, neste tempo que nos incita à divisão. Obrigado pela disposição missionária em nossa vida e em nosso território diocesano. Obrigado aos irmãos que fecham ciclos em umas paróquias e abrem-nos em outras, pelas transferências que anunciamos hoje. Obrigado pelos que souberam cuidar dos outros e também de si, buscando e pedindo ajuda para si mesmos, no meio de uma pandemia que nos adoeceu. Permitamo-nos enxergar e cuidar das nossas próprias feridas. Também nós as temos. Obrigado por estarem vivendo nossa diocesaneidade numa comunhão que não é pobre, mas pode crescer ainda entre mim e vocês e entre vocês. Para os tempos futuros, vamos precisar aprender a conviver e a trabalhar cada vez mais em equipe. A vida comunitária deu vantagens aos religiosos nesta pandemia e mostrou ser um remédio e um oásis no meio do caos e da solidão. Os tempos que virão, creio, nos conduzirão a mínimas comunidades sacerdotais, que poderão ser, noutros tempos, refúgios de vida fraterna, quando perdermos, como agora, a vitalidade e a cotidianidade das relações com o nosso povo. Bendito seja Jesus Cristo, sumo e eterno sacerdote, pelo chamado que Ele nos fez e pelo sim que cada um pronuncia agora de novo, com temor e tremor, mas com sincera humildade e evangélica ousadia. Pedimos neste dia de oração pela nossa santificação. Jesus, manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso, na carne, no espírito, na santidade. Jesus, convertei-nos e santificai-nos. Amém.
Eu os convido agora, queridos sacerdotes, ao momento da renovação das promessas sacerdotais. Filhos caríssimos, celebrando cada dia o ano em que o Senhor Jesus comunicou o seu sacerdócio aos apóstolos e a nós, quereis renovar as promessas que um dia fizestes perante o vosso bispo e o povo de Deus? Quero. Quereis unir-vos e conformar-vos mais estreitamente ao Senhor Jesus, renunciando a vós mesmos e confirmando os compromissos do sagrado ministério, que levados pelo amor de Cristo, assumistes com alegria em relação à Igreja, no dia de vossa ordenação sacerdotal? Quero. Quereis ser fiéis distribuidores dos mistérios de Deus, pela missão de ensinar, pela Sagrada Eucaristia e demais celebrações litúrgicas, seguindo o Cristo cabeça e pastor, não levados pela ambição dos bens materiais, mas apenas pelo amor aos seres humanos? Quero. E vós, caríssimos filhos e filhas, poucos aqui e outros nos assistindo, rezai pelos vossos presbíteros, para que o Senhor derrame abundantemente os seus dons sobre eles, e como fiéis ministros do Cristo, sumo sacerdote, vos conduzam àquele que é a fonte da salvação. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. E orai também por mim, para que eu seja fiel à missão apostólica, confiada à minha fraqueza, e cada dia realize melhor entre vós a imagem viva do Cristo sacerdote, bom pastor, mestre e servo de todos. Nos Cristo, atendei-nos. Deus nos guarde a todos em sua caridade e nos conduza, pastores e ovelhas, à vida eterna. Amém. Amém. Acolhei, ó Redentor, nossos hinos de louvor, nossos hinos de louvor. O óleo a ser consagrado desceu do tronco fecundo, por nós vai ser ofertado a quem salvou este mundo. Acolhei, ó Redentor, nossos hinos de louvor, nossos hinos de louvor.
fraqueza se abisma, seja em vigor restaurado. Graças à unção deste crisma, eu faço Cristo soldado. Acolhei, ó Redentor, nossos hinos de louvor, nossos hinos de louvor. Quem no batismo lavado a fronte ao crisma oferece, já pela graça habitado, com 7 dons se enriquece. Acolhei, ó Redentor, nossos hinos de louvor, nossos hinos de louvor. Do Pai a Virgem descido, de novo ao Pai regressais. O amigo então prometido, as nossas almas mandais. Acolhei, ó Redentor, nossos hinos de louvor, nossos hinos de louvor. Seja festivo este dia, dele se faça memória, óleo de santa alegria, já nos promete a vitória. Acolhei, ó nossos hinos de louvor, nossos hinos de louvor. O óleo acervo sagrado desceu do trono fecundo, por nós vai ser ofertado a quem salvou este mundo. Acolhei, ó Redentor, nossos hinos de louvor, nossos hinos de louvor. Quem na fraqueza se abisma, seja em vigor restaurado. Graças à unção deste crisma, que o faz do Cristo soldado. Acolhei, ó Redentor, nossos hinos de louvor, nossos hinos de louvor. Quem no batismo lavado a fronte ao crisma oferece, já pela graça habitado, com 7 dons se enriquece. Acolhei, ó Redentor, nossos hinos de louvor, nossos hinos de louvor.
Orai, irmãos e irmãs, para que este sacrifício meu e vosso seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória de seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Nós vos pedimos, ó Deus, que a força deste sacrifício destrua em nós o homem velho, renove nossa vida e nos traga a salvação por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações para o alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso único Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. Pela unção do Espírito Santo, constituístes, ó Pai, vosso Filho unigênito, Pontífice da nova e eterna aliança, e estabelecestes que seu único sacerdócio se perpetuasse na Igreja. Por isso, vosso Filho Jesus Cristo enriqueceu a Igreja com um sacerdócio real, e com bondade fraterna, Jesus escolhe homens que, pela imposição das mãos, participem do seu ministério sagrado. Em nome de Cristo, estes renovam para nós o sacrifício da redenção humana, servindo aos fiéis o banquete da Páscoa, presidindo o povo na caridade. Eles o alimentam com a vossa palavra e o restauram com os vossos sacramentos. Dando a vida por vós e pela salvação de todos, procuram assemelhar-se cada vez mais ao próprio Cristo, testemunhando constantes a fidelidade e o amor para convosco. Por essa razão, ó Pai, com os anjos do céu e com as mulheres e os homens da terra, unidos a todas as criaturas, proclamamos a vossa glória, cantando a uma só voz. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Jesus tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Eis, irmãos, o mistério da nossa fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui, na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco e com o nosso Bispo José Carlos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos no convívio dos eleitos. Vamos abençoar o óleo dos enfermos. Ó Deus, Pai de toda consolação, que pelo vosso Filho quisestes curar os males dos enfermos, atendei a oração de nossa fé. Enviai do céu o vosso Espírito Santo Paráclito sobre este óleo generoso, que por vossa bondade a oliveira nos fornece, para alívio do corpo, a fim de que, pela vossa santa bênção, seja para todos que com ele forem ungidos, proteção do corpo, da alma, do espírito, libertando-os de toda dor, toda fraqueza e enfermidade. Dignai-vos abençoar para nós, ó Pai, o vosso óleo santo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que convosco vive e reina por todos os séculos dos séculos. Amém. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra, toda glória, agora e para sempre. Amém. Jesus e como Jesus,
digamos ao seu e nosso Pai. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males e pandemias, ó Pai, e dai-nos hoje sempre a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos livres do pecado, protegidos dos perigos, enquanto vivendo a fé, a esperança, o amor de cada dia, aguardamos a última vinda do Cristo Salvador. Seu reino, o poder, a glória e para sempre. Senhor Jesus, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis, Senhor, nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja e dá sentido e beleza à nossa vida. E dai-nos, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor Jesus esteja hoje e sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Em Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos ajudem a viver esta vida com a missão que temos nela e nos guardem para a vida eterna. Amém. Procura abrigo nos corações, de porta em porta
Eu cumpro
Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro de vossas chagas, escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós. Do espírito maligno, defendei-me. Na hora da morte, chamai-me. E mandai-me ir para vós, para que com os vossos santos eu vos louve, por todos os séculos dos séculos. Amém. Oremos, irmãos, irmãs, oremos. Nós vos suplicamos, ó Deus Todo-Poderoso, que renovados pelos vossos sacramentos, possamos ser, por toda parte, o bom odor do Cristo, que vive e reina para sempre. Amém. Amém. Podemos nos assentar para uma pequena homenagem que prepararam para nós nesse dia. Vamos antes abençoar os olhos dos catecúmenos e consagrar o óleo do Santo Crisma. Oremos. Ó Deus, força e proteção do vosso povo, que fizestes do óleo vossa criatura um sinal de fortaleza, dignai-vos abençoar este óleo e concedei o dom da força aos catecúmenos que com ele forem ungidos, para que, recebendo a sabedoria e as virtudes divinas, compreendam mais profundamente o Evangelho do vosso Cristo, sejam generosos no cumprimento dos deveres cristãos e dignos da adoção filial. Alegrem-se por terem renascido e viverem em vossa Igreja, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Irmãos e irmãs, roguemos a Deus Pai Todo-Poderoso que abençoe e santifique este crisma, para que recebam uma unção interior e tornem-se dignos da divina redenção os que forem ungidos em suas frontes. Ó Deus,
autor dos sacramentos e dispensador da vida, damos graças à vossa inefável bondade, pois prefigurastes na antiga aliança o mistério do óleo santificador. E ao chegar à plenitude dos tempos, quisestes manifestá-lo de modo especial em vosso Filho amado. Pois quando o vosso Filho, Senhor nosso, salvou o ser humano pelo mistério pascal, encheu do Espírito Santo a vossa Igreja e a enriqueceu maravilhosamente de dons celestes, para que por meio dela se completasse no mundo a obra da salvação. Por este sagrado mistério do Crisma, distribuís a todo ser humano as riquezas da vossa graça, a fim de que vossos filhos e filhas, renascidos da água do batismo, sejam confirmados pela unção do Espírito e, semelhantes então ao vosso Cristo, participem de sua missão de profeta, sacerdote e rei. Por isso nós vos pedimos, ó Pai, que pelo poder de vossa graça, esta mistura de perfume e óleo seja para nós um sinal da vossa bênção. Derramai profusamente em nossos irmãos e irmãs que receberem esta unção os dons do Espírito Santo. Fazei resplandecer de santidade os lugares e as coisas ungidos com este óleo sagrado. Fazei, sobretudo, que a vossa Igreja cresça pelo mistério deste óleo, até atingir a medida de plenitude, em que no fulgor da luz eterna sereis tudo para todos, com o Cristo, no Espírito Santo, pelos séculos dos séculos. Amém. Amém.
Quero também nessa ocasião, então, comunicar aquilo que para os interessados já é sabido, mas também comunicar ao povo de Deus da nossa diocese as transferências que foram conversadas e definidas para o início do mês de agosto. A transferência acontece porque ou terminou um prazo, ou porque o padre pediu, ou porque há alguma necessidade, a qual aquele padre quis responder diante das demandas da nossa igreja. É por isso que fazemos transferências. Vocês sabem disso, o povo nem tanto. Mas é preciso que o povo também entenda que seja assim. Transferências são coisas nossas, entre mim e vocês, padres. E o povo é convidado, claro, que com fé, com oração, com hospitalidade, a acolher os seus novos pastores e ajudá-los no caminho da missão. Então, depois de muitas conversas e muitas esperas de resposta e respostas que vieram, ficam assim estabelecidas as transferências a partir de agosto. Para a paróquia de São Pedro, em Divinópolis, o padre Edilson Antônio Manuel, como administrador paroquial. Para a paróquia de Nossa Senhora da Guia, em Divinópolis, padre Rodrigo Botelho, como administrador paroquial, e continua o padre Deci Ferreira, como vigário paroquial. Para a paróquia de Nossa Senhora Aparecida, em Divinópolis, o padre Adelmo Sérgio, como administrador paroquial, e os padres Júlio Antônio e Claudinei Cristiano, como vigários paroquiais. Para a paróquia de Santo Antônio em Ermida, aqui em Divinópolis, o padre Marcelo Geraldo, como administrador paroquial. Para a paróquia de São Cristóvão em Divinópolis, o padre Edivaldo José, vigário paroquial. Para a paróquia de Nossa Senhora Aparecida em Itaúna, o padre Charley Marcelino, como administrador paroquial. Para a paróquia Nossa Senhora de Fátima em Itaúna, padre Marcelo Luiz Caixeta, como vigário paroquial. Para a paróquia Nossa Senhora da Piedade em Itaúna, o padre Helder Alves, como vigário paroquial. Para a paróquia do Sagrado Coração de Jesus em Itaúna, o padre Célio Antunes, como administrador, e o padre Rodrigo Vieira, como vigário paroquial. Para a paróquia Nossa Senhora da Piedade em Pará de Minas, o padre Antônio Carlos Pousa Barbosa, como administrador paroquial, e o padre Emerson José da Cunha, como vigário paroquial. Para a paróquia de Santo Antônio, em Pará de Minas, o padre Marcelo Francisco, como administrador paroquial, e o padre Cláudio Gonçalves, como vigário paroquial. Para a paróquia Nossa Senhora do Pilar, em Pitangui, o padre Alex Cristiano, como vigário paroquial. Para a paróquia de São José, em São José da Varginha, o padre Geraldo Gabriel, como administrador paroquial. Para a paróquia de São Sebastião e Leandro Ferreira, o padre Adão Carlos, como administrador paroquial, e o assessor diocesano para as novas comunidades. Para a paróquia de São Sebastião, em Itatiaia-Sul, o padre Guilherme da Silveira, como administrador paroquial. Para a paróquia de Santo Antônio e Mateus Leme, o padre Adriano Bolognani, como vigário paroquial. Para o Seminário Maior, em Belo Horizonte, como reitor da Filosofia e Teologia, o padre Aldair Custódio, que também acompanhará a pastoral vocacional. E para o Seminário Propedêutico em Itaúna, o padre Geraldo José Maia, que também acompanhará a pastoral vocacional. Essas são as transferências, então, pensadas, rezadas, conversadas e às quais cada irmão respondeu positivamente. Poderá haver outras ainda, se for necessário, mas são essas as que estão pensadas para o início, então, do segundo semestre. Agradeço imensamente, como eu lembrava na meditação, essa abertura missionária para o nosso território diocesano. A diocese inteira é nossa casa e está sob os nossos cuidados. Então, obrigado aos irmãos que fecharam ciclos e vão abrir agora novos ciclos. Obrigado aos irmãos também que, por algum motivo, avançam para tarefas novas ou continuam nelas neste tempo que prossegue. Que Deus nos ajude a continuar cuidando com o amor de Jesus, da nossa gente, que Deus nos confiou como o rebanho dele, que colocou sob os nossos cuidados neste tempo.
Sobre os santos óleos, oportunamente poderão pegá-los lá no Centro Diocesano de Pastoral, para evitar aglomeração também nesse dia. A equipe vai então organizar os óleos abençoados nos seus devidos frascos e colocá-los lá no Centro Diocesano, no escaninho de cada paróquia. Agradeço também ao Padre Carlos Antônio, pela disposição e pelos empenhos, pelas criatividades no nosso caminho de pastoral presbiteral, que aos poucos vai ganhando força e cara. Esse pequeno mimo é resultado também desse cuidado dele e nosso pelos que estão conosco no caminho da missão. A partir de semana que vem, então, não hoje, que não dá tempo, a partir de semana que vem, podem buscá-los então lá no Centro Diocesano de Pastoral. Os óleos estarão disponíveis com o Marquinhos ou com a Soninha na Cúria ou na coordenação de pastoral. E lembrar os senhores padres que na terça-feira nós teremos reunião com o clero, cada clero reunido com sua forania, e nós estaremos em videoconferência com o Dom José Carlos na primeira parte da reunião. Então procure o seu vigário forâneo para saber como será a reunião de terça-feira. Muito obrigado então a todos que vieram aqui, obrigado também àqueles que nos acompanharam pelas redes sociais, pelas rádios Santa Cruz e Divinópolis FM. Vamos juntos no cuidado uns com os outros e cuidando com o amor de Jesus da nossa gente. Aos membros do apostolado da oração das nossas paróquias nesse dia, o nosso abraço, também o nosso afeto, que as celebrações da solenidade do coração de Jesus também aumentem no coração dos membros do apostolado, serviço de oração do Papa, o ardor pela oração, pela igreja e pelos irmãos. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Que o Deus de toda consolação disponha na sua paz os vossos dias e vos conceda as suas bênçãos. Amém. Sempre vos liberte de todos os perigos e confirme os vossos corações em seu amor. Amém. E assim, ricos em esperança, fé e caridade, possais viver praticando o bem e chegar felizes à vida eterna. Amém. Pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, de São José, seu esposo, de São Francisco de Paula e São Barnabé, desçam e permaneçam sobre vós, irmãos e irmãs, aqui em casa, em algum lugar, a graça, a paz, a proteção, a unção e a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Levai a todos o bom perfume do amor de Cristo, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe.